paz do Senhor, amadas do Pai, vamos prosseguir aqui um pouquinho mais nos passos dessa história fascinante que nos inspira. Espero que você tenha um domingo abençoadíssimo e eu não ia gravar hoje, mas o Senhor tocou meu coração para estar gravando hoje para você um pouco mais. Então, nós paramos aqui na nossa história, na sexta-feira, que foi o último dia que eu gravei, nós paramos quando Cícera morreu encravado naquela estaca de Jael. No capítulo 4 de Juízes, no verso 22, diz assim: E então ele caiu morto aos pés de Jael. Verso 22, E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael saiu-lhe ao encontro à porta da tenda e disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto com a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante de todos os filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Nós aprendemos aqui algumas lições, né? Deus usou grandemente aqui Débora, Jael, e quando Baraque subindo, procurando ainda, né? Ele sabia que ele sabia que o comandante Cícera estava fugindo, então ele estava à procura dele. E ele vindo próximo à tenda de Jael, Jael veio ao encontro de Baraque e disse: Olha, está aqui quem você procura. E quando ele entrou ali, ele viu aquilo cravado, né? Cravado, a estaca cravada na sua fonte. E vocês veem que realmente a expressão que Deus usa para registrar esse momento, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, que era o rei de Canaã, diante de todos os filhos de Israel. Vocês sabem que Canaã era a terra prometida por Deus. Mas o Senhor, quando nos dá algo, nos dá de mão beijada. Ele disse: aqui está, mas vocês vão retirar os inimigos da terra. Retirar os inimigos era tarefa deles e continua sendo tarefa nossa. Se o Senhor tem uma promessa para você, para mim, para todos nós, para cada um de nós, nós vamos nos deparar com os inimigos, querendo tomar a nossa promessa, querendo tomar a terra da nossa promessa. E é tarefa nossa guerrear. Até que vocês veem aqui que naquele dia Deus humilhou o rei de Canaã, porque ele era pomposo, ele dizia que ele venceria porque ele tinha tudo, ele tinha todos os aparatos de guerra, ele tinha a força, ele tinha o domínio, ele tinha o poder. E o povo de Deus era um povo humilhado, saqueado e roubado por muitos anos. Então, se você olhar do ponto de vista humano, realmente o povo de Israel perderia aquela guerra. Mas o que o Senhor sempre faz, quando Ele vê pessoas que não estão preocupadas com a sua reputação nessa terra, mas estão preocupados com o que Deus pensa a seu respeito, com o que Deus considera verdade, com o que Deus considera certo, com a palavra de Deus. Quando você não está preocupado com a sua vida nessa terra, quando você perde a sua vida, os seus conceitos, a sua verdade, a sua própria verdade, a sua reputação. Porque, queridos, eu tenho certeza, o quanto debocharam de Débora e Baraque, quanto debocharam daqueles 10.000 soldados. Se você hoje está numa peleja, orando, chorando, clamando, buscando, subindo o monte, você só tem uma palavra de Deus e mais nada.
Muitas pessoas devem estar rindo, debochando. Os inimigos fazem isso. Mas permaneça firme, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Débora tinha uma palavra, Baraque tinha aquela palavra de Deus. Então eles subiram com confiança naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Então, eu vejo que hoje as pessoas, elas querem ser tão amadas e tão aceitas, querem viver tão felizes com todos, que elas acabam esquecendo que aquilo que Deus disse é a verdade. A ordem do Senhor é o que deve ser cumprido. Então, muitas das vezes nós vivemos aqui na terra como se aqui fosse a nossa casa eterna, sabe? E nós damos tanto valor aos relacionamentos humanos e a gente tem que dar mesmo, a gente tem que amar as pessoas, honrar as pessoas. Mas, queridos, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Então, se você for apedrejado, humilhado, porque aquele que libera a palavra de Deus, como Débora era uma profeta do Senhor, queridos, são odiados por muitos. Porque a palavra de Deus, ela fere as pessoas. Quando você vê que uma pessoa verdadeiramente é autorizada por Deus para falar a sua verdade, é quando você vê o tanto que ela é amada por uns e odiada por outros. Porque a palavra de Deus que as pessoas carregam de verdade, essa palavra é espada, ela fere, ela fere, ela fere. Então, muitas das vezes, quando falamos a verdade, as pessoas se sentem ofendidas, as pessoas acham que estamos humilhando, que estamos machucando, porque a palavra de Deus fere. Você pode falar com todo amor, mas a palavra de Deus, ela é espada. Ela fere o inimigo que cria mentiras e sofismas na vida das pessoas, né? O profeta, ele não é amado. Ele é amado por quem ama a palavra. Ele é amado e reverenciado por quem ama a palavra do Senhor. Nós vimos isso muito bem no estudo da Sunamita, né? Então, assim, vocês vejam que aquela derrota naquele dia foi um marco. Deus humilhou o inimigo, o rei de Canaã. Ele começou a cair ali, quando seu comandante caiu morto da forma mais humilhante possível, que era fugindo de uma batalha. Vocês sabem que a glória e a honra de um general de exército é morrer. Ele fica ali, ele é o último a sair, ele permanece, não importa se ele vai cair, mas ele não foge. Ele fugiu e ainda foi morto por uma simples dona de casa. Uma simples mulher que ninguém conhecia e talvez ninguém dava nada por ela. Será que você está nessa posição, cuidando da sua casa, das suas coisas? Ninguém dá nada por você. E talvez Jael, quando abrisse a sua boca para falar bem de Débora, para falar as verdades que Débora ensinava, as verdades de Deus, ela deveria ser massacrada, deveria ser humilhada, porque ela estava indo contra uma cultura da sua geração. Não é a cultura naquele tempo estabelecida pelo rei Jabim de Canaã. Era outra coisa, não eram as verdades de Deus. Era outro tipo de conduta, era outro tipo de verdade para eles. Então, Deus humilhou diante dos olhos de todos. E a Bíblia diz aqui, acabamos de ler, que a partir daquele dia foram mais e mais vitórias, mais e mais. A mão, olha, o que está escrito aqui é muito forte.
Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante de todos os filhos de Israel. E cada dia mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram completamente. Então, muitas das vezes, as nossas guerras não são vencidas de uma vez só. Você venceu hoje e você não vai se esquecer dessa vitória. Amanhã você vence outra e outra e outra, até que o inimigo seja vencido completamente. Então, o nosso papel é crer até que, não desistir até que, confiar no Senhor até que, andar debaixo da sua palavra e da sua instrução em confiança e fé até que, porque enquanto vivemos aqui na terra, estaremos vivenciando as vitórias com o Senhor até que o inimigo seja vencido completamente. Então, assim, eu vejo que a grande lição desse finalzinho aqui da participação de Jael, sabe, nessa história, ela surge na cena, ela agarra a oportunidade. Vocês já imaginaram se ela deixasse passar essa oportunidade? Talvez ninguém ia dar falta de nada, porque ela não era uma mulher conhecida, ninguém esperava nada dela mesma. Mas Deus, que vê todas as coisas e coloca diante de nós as oportunidades, queridos. Deus espera de nós uma ação, uma atitude. E por isso ela foi escrita para as gerações conhecerem ela como uma mulher mais bendita entre todas as que vivem em tendas, que não tem um lugar fixo para viver. Vivem hoje aqui, planta, colhe, aí a terra deu um problema, dificuldade, não tem mais espaço, vai para outro lugar, vai para outro lugar. Eles ficam assim. Eles não têm o conforto de uma casa estabelecida. Talvez Jael, com toda a sua história de viver em diferentes lugares, conhecer diferentes pessoas e culturas, ela sabia muito bem quem era o Deus de Israel. O verdadeiro Deus, o único Deus, que ela amava. Ela não era uma mulher que falava isso para as pessoas, né? Mas ela tinha uma atitude de amor ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Então não importa o tanto que você fala, querido. Você não precisa de microfone nem púlpito, você não precisa de um ministério. Hoje, acredito que um dos maiores problemas hoje são pessoas que Deus levanta, mas eles amam o seu ministério. Eles amam demais o seu ministério. Amam o fazer, talvez até mais do que amam a Deus. Eles se apegam como se toda a sua vida com Deus fosse o realizar. E nesses tempos de pandemia, Deus está quebrando paradigmas, porque e aí? As igrejas se fecharam, muitos membros estão doentes, estamos perdendo pessoas, as pessoas estão em casa, não existe mais aqueles cultos como havia, eu creio que Deus vai estabelecer algumas coisas, mas nunca mais voltará a ser como antes, porque Deus está quebrando paradigmas. Deus está revirando dentro de todo líder como ele deve cuidar da igreja do Senhor, porque o governo da sua igreja está sobre os ombros dele. E muitos líderes do mundo esqueceram dessa verdade. Tomar a igreja como sua, colocar os fundamentos humanos, sabe? Estabeleceram pessoas que eram a sua escolha, mas talvez não fosse a escolha de Deus. Será que alguma pessoa pensaria em Jael para terminar gloriosamente essa batalha ali no Rio Quisson? Será que pensariam no nome de Jael? Será que Débora ou qualquer um outro pensaria na hipótese de Jael ser útil naquela guerra? Não foi escolha de homens, querido.
Não foi escolha de homem. Mas Deus sabia, conhecia o coração dela. E Deus é especialista em conduzir a sua história de uma maneira que surpreende a todos. Ele encaminhou Cícera até a sua tenda, porque ele sabia que ali haveria uma resposta, um posicionamento. Eu vou te falar, às vezes Deus permite situações dificílimas perto de nós, porque Deus sabe que nós podemos dar uma resposta. Nós podemos ter um posicionamento que vai mudar o curso da história, que vai pôr um fim no inimigo. O inimigo vai tombar humilhantemente diante de todo o povo de Deus. Agora, o que você tem feito, o que eu tenho feito? Será que nós temos nos posicionado? Ou, eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada. Não, eu não vou tomar as estacas. Não, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter prudência, eu não vou falar nada. O Espírito Santo é que faz. Eu não preciso fazer nada. Será que é isso mesmo? Será que esse foi o posicionamento de Jael? Jael, imagina que situação. O inimigo dentro da casa. O inimigo entrou e deitou na cama da sua casa. Ela prudentemente, ela criou um ambiente que favoreceu a sua atuação. E então ela não temeu, ela pegou as suas estacas e o seu martelo. Querida, querido que me escuta, que me ouve, porque eu sei que homens ouvem os meus áudios também. Eu vou dizer para você uma coisa, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo. Talvez não seja agradável naquela hora. Sabe, talvez você vai perder amigos, você vai perder pessoas. Pessoas não vão querer muito conviver com você, não. Porque quando você abre a boca, a palavra de Deus em você, ela é uma espada muito afiada, viva e eficaz. Então, as pessoas que não têm muita habilidade em manejar essa espada, eles podem pensar, não, eu não vou falar nada, eu vou me calar. Mas a espada por si só, ela cumpre o seu propósito. Deus diz que Ele envia a palavra e Ele mesmo vela para fazê-la cumprir. E ela não volta para Ele vazia, até que cumpra todos os desígnios. Então não faça vista grossa. Não faça vista grossa para o inimigo que está deitando na sua cama, que já entrou na sua casa, que está ali por perto, ganhando espaço e terreno, comendo as coisas da sua casa, vivendo ali no seu ambiente que você construiu. Se você edificou um lugar para você com Deus, com a verdade, o inimigo, ele não pode estabelecer nesse lugar. Ele pode até tentar entrar, mas no momento oportuno, você o fará cair. Com a verdade. Lembre-se que é com a estaca, a verdade da cruz, que Jesus já conquistou tudo para nós. Que o seu precioso sangue derramado naquela cruz comprou a sua vida, comprou a minha vida, comprou a vida de toda a humanidade. E aquele que crê, recebe a vida eterna. Recebe, se torna filho, participantes de uma mesa. Você já imaginou? Participantes de uma mesa, de um reino que não é dessa terra, de um reino que não é desta terra. Estamos aqui por um tempo como nômades, estamos aqui. Vivemos em alguns lugares diferentes, estamos indo para lugares que nem imaginamos, porque o Senhor é que conduz a nossa caminhada. Mas a nossa casa não é aqui. A nossa nação não é aqui, nós não somos daqui.
Nossa terra é outra, o nosso lar é outro lugar, a nossa casa não é aqui. Tudo que o Senhor nos dá aqui nessa terra é simplesmente são instrumentos que Ele vai nos dar. Aonde você mora, como você vive, as estacas que você tem, os martelos que você tem, a coalhada que você tem, tudo que você tem, será para um único propósito: trazer o reino de Deus à terra, usando esses instrumentos para destruir os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus que se levantam para quê? Para ofuscar a verdade, para mudar a verdade. Porque, queridos, não tem coisa mais real hoje. Vivemos o tempo em que o pai da mentira está ganhando cada dia mais espaços. Na mente dos jovens, nas universidades, nos lares, nas casas, nas famílias, uma mentira sendo estabelecida. A mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo, porque o pai da mentira faz essa confusão. Você pode ser o que você quiser, você seja feliz da maneira que você quiser, você pode viver sem princípios, você pode... Olha para você ver a política como que está, roubo, corrupções em todas as camadas. Deus já começou o processo. Deus precisa de Déboras, de Jael. Deus precisa dos Baraques se levantando, se posicionando. Deus conta com cada um de nós, não precisa de nós. Poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu escrever a história com pessoas pequeninas como eu e você. Então, nos levantemos, não tenhamos medo. Não tenhamos, porque eu imagino a arrogância daquele Cícera, comandante do exército. Que homem arrogante, tendo 900 carros de ferro, como ele oprimia tudo e todos. Tanto que ele foi para aquela guerra, ele jamais imaginou que poderia perder. Ele tinha tudo para vencer. Só tinha um problema, só tinha uma pedra no caminho, que é Deus e a sua palavra. Então, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, que procura viver a palavra de Deus, que fala a palavra, mais do que fala, você vive a verdade de Deus, saiba que você é uma pessoa que Deus pode usar. Certamente vai usar. E não se importe das flechadas que tomar, dos deboches que tomar ao longo do caminho. Não se importe de ficar sozinho. Se você ler o capítulo 5 de Débora, eu creio que eu vou passar um pouco nisso depois, nós vamos ver quantas tribos foram chamadas para subir com Baraque. E Débora, eles convidaram várias outras tribos. E muitos não quiseram ir. Não fique pensando que multidão vai te seguir, não. Pessoas da sua própria casa vão te virar as costas. Pessoas que andavam com você. Se você falar uma verdade. Porque nós não podemos viver hoje nesse tempo com meias verdades. Em tempo nenhum você pode viver com meias verdades. Sabe, você vive uma vida com Deus. E Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios, bem estabelecidos na sua palavra. Então não se trata do que eu acho, penso, você acha, você acredita, você imagina, ou fulano escutou. Não, queridos, é a verdade de Deus. A luta não é contra a carne ou sangue, é a verdade de Deus. Então, escolha andar com pessoas que temem a Deus. Escolha andar. Eu acredito que Jael, como nômade, ela teve oportunidade de conviver com muitos tipos de pessoas, muitos tipos. Ela conhecia muitos povos, muitos lugares, eu acredito, mas ela escolheu andar como Débora. Ela escolheu ter a coragem como Débora tinha.
andar nas verdades que Débora pregava e vivia. Escolha certo. Escolha as pessoas que vão andar com você. Ah, mas se eu escolher, eu vou ficar sem ninguém. Não vai sobrar ninguém, porque todo mundo é pecador. Sim, todos somos pecadores. Mas você tem que escolher andar com aqueles que estão renunciando às suas próprias vontades para viver a verdade de Deus, que Deus prega e Deus escreveu e Deus estabeleceu. Então, não busque glória e louros nessa terra. Jael não buscava. Débora não buscava, Jael muito menos. Nenhuma delas buscava louros nessa terra. Tanto que Débora, quando Baraque ficou com medo e disse, vá comigo, se ela buscasse louros nessa terra, ela teria falado, então Baraque, eu vou, mas os louros, a vitória, toda a glória, toda a honra da vitória será minha. Porque você não está indo sem eu, ela não disse isso. Ela não queria glória para ela, honra para ela, louros para ela. Penso que, como naquele tempo, muita coisa se assemelha aos tempos de hoje, havia muita inveja, muita maledicência. Será que quantas pessoas que não vão à luta, à guerra, ficaram lá de baixo ouvindo dizer que Débora estava subindo com Baraque, e então certamente tinha aquelas mulheres, lá, já está ela subindo. Olha lá, querendo aparecer, olha, tá subindo com um homem. Meu Deus do céu, que papelão dessa mulher. Quantas pessoas para nos julgar, para nos avaliar, não é? Quanta inveja, quanta maledicência, quanta maldade no coração humano. Mas o maravilhoso, queridos, é você pensar que Deus está acima de tudo isso. Há uma causa maior. Há uma causa muito mais elevada do que essas coisas da terra, do que essas briguinhas, picuinhas, essas desavenças, essas competições humanas, essas lutas de ego aqui da terra. Existe a verdade de Deus estabelecida pelo trono de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos comprou para fazer participantes dessas verdades. Verdades que o mundo não pode conhecer. Olha, queridos, pode conhecer, mas não pode receber, né? O mundo não consegue receber essas verdades. Não consegue receber essas verdades. Mas nós temos que ser luz. Nós precisamos continuar no nosso papel, no nosso chamado. Eu creio de todo o coração que Deus está falando com você, assim como está falando comigo, através desse estudo. E eu sei que você está ocupada em posicionar na sua casa. Quando eu digo que nós temos que posicionar com a verdade, não significa que vai sair tudo certo, que todos vão ouvir a verdade, vai ser uma maravilha. Deixa a obra para Deus fazer, dia a dia, hora após hora. Mas o seu posicionamento tem que ser coerente com aquele Deus que você diz servir. O seu posicionamento tem que ser um só. Você não pode aceitar o inimigo entrar na sua casa, deitar na sua cama, estabelecer as regras da sua casa. Falar para você mentir, dizer que está tudo bem, quando não está. O inimigo está deitado na sua cama. O inimigo está ali tomando o espaço da sua casa. E você dizer, não, está tudo tranquilo, eu vou respeitar, eu vou aceitar. E você pega a palavra de Deus, a verdade de Deus, e a guarda, a joga para debaixo do tapete, a esconde em algum lugar, porque ela vai incomodar você. Não é mesmo? Então, queridos, olha, estejamos atentos, buscando estabelecer as verdades de Deus bem firmadas. Então, vamos alongar as cordas, firmar e bater as estacas até afundar na terra. Porque quanto mais firmes na terra do nosso coração, mais inabaláveis
mais inabaláveis os nossos princípios e valores e temor a Deus, a reverência às verdades de Deus, estarão tão firmadas no nosso coração que pode vir situações mais difíceis, mas você estará inabalável. Não se abalam, permanecem para sempre. Como fala também o Salmo 46, não é? Deus está no meio dela, jamais será abalada. Abalada, por que não será abalada? Porque as estacas estão firmadas até o fundo, o profundo da terra. Não são verdades circunstanciais, superficiais. Eu conheço a Bíblia diz isso, pega 1 ou 2 versículos conforme o seu gosto. Não, queridos. A palavra de Deus muitas das vezes é amarga dentro de nós, porque quebra conceitos dentro de nós. Ela não só fere os inimigos ao redor, ela também é espada de 2 gumes, né? Ela corta para os 2 lados, ela fere também a nós, porque ela quebra os nossos princípios pessoais, os nossos achismos, né? Deus é Deus. Ele estabelece o que Ele quer, conforme Ele quer e o que diz a palavra dele, que é a palavra da verdade. Prossigamos, conheçamos o Senhor, porque esse é o nosso caminho, né? Crescer conhecendo o Senhor e a sua palavra. Hoje em dia, a gente fica muito impressionado, você olha as redes sociais, tem coaching, tem mulheres fazendo live para tudo quanto é lugar, e aquela coisa, muita falação, muita, sabe, a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus, ela é algo tão poderoso que muitas das vezes ela não causa alegria em nós. Ela causa um desconforto dentro de nós. É difícil ouvir e obedecer. Sabe? Ela causa feridas nas pessoas que vivem a mentira. Ela faz uma coisa dentro das pessoas. A palavra de Deus é poderosa demais. É o próprio Deus. Jesus é o Verbo. É o Verbo, é a palavra que se fez carne. Ele abriu a boca, liberou a palavra e tudo se fez. Tudo. Tudo se fez pela sua palavra. Então eu creio de todo o meu coração que a gente precisa, sabe, cada dia mais ouvir o Pai para poder saber o que está no coração dele. E assim como Jesus, a gente procurar andar, falar somente o que o Pai fala. Porque Jesus um dia falou: eu só faço o que vejo meu Pai fazendo. Eu só falo o que meu Pai fala. Será que nós temos caminhado nessa direção? Será que nós temos buscado isso? Vamos nos empenhar. Vamos deixar nossas próprias teorias, os nossos conhecimentos teológicos, sabe? Tudo isso é muito bom, a gente tem que estudar, é muito bom, sabe? Ter as nossas opiniões e conversar com pessoas, mas, querida, a palavra de Deus é a palavra final. Sabe, aqui eu e Sérgio somos casados há 43 anos, incluindo namoro, noivado, já são mais de 45 anos juntos. E todas as vezes, nesses 45 anos de muitos desafios no início, a gente aprendeu um segredo. Que todas as vezes que temos uma dificuldade, a gente senta e diz: Senhor, não seja a minha verdade, não seja a verdade do meu esposo, mas seja a sua verdade. Nós queremos saber o que o Senhor pensa a respeito dessa situação. Jesus sempre será o nosso árbitro. Ele é o fiel da balança. É ele que traz o equilíbrio, porque ele é a verdade. Que não seja o que um ou outro pensa, mas o que Deus fala. Em todas as áreas da nossa vida. E para eu saber o que está no coração do Senhor,
Eu preciso conhecê-lo, ter um relacionamento íntimo e profundo com ele. Sabe? Porque quando tiver os ajuntamentos, que são os cultos, eu entro na casa dele com ações de graças e eu posso contribuir no corpo com aquilo que eu tenho recebido dele. Eu não vou à igreja para somente juntar com meus irmãos e talvez ali nós vamos prestar um culto a ele. E cada um de nós precisa levar alguma coisa a ele. O que você tem levado? Qual a sua renúncia? Qual a sua entrega? Qual o despojo das suas guerras você tem ofertado a ele? Entende? Que nós sejamos essas pessoas que vá à igreja do Senhor, não para receber como espectador, mas para oferecer ao Senhor algo que me custou. Algo que custou minhas lágrimas, minhas renúncias, minhas entregas. Algo que me custou. Um grande beijo para você. Que fique com Deus, que esse domingo seja um dia de vitória, seja um dia abençoado. Vamos meditar no que o Senhor tem falado para nós. Amém? E amanhã, Deus permitindo, a gente volta caminhando um pouco mais nessa história dessa mulher que tem muito a ver com a história de cada um de nós. Tudo na Bíblia foi escrito para nosso ensino, para nossa inspiração. Então vamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Beijo grande no seu coração. Fica com Deus.